senhor presidente da Câmara, senhor Hamilton, Ramiro Rosário, vereador aqui em Porto Alegre. Gostaria de dizer inicialmente que eu fico emocionado com as palavras, com o apoio, com a homenagem, com a energia, com a força que vocês me transmitem. Agora eu quero dizer ao mesmo tempo que eu recebo essa homenagem, não em nome próprio, mas eu recebo essa homenagem em nome de uma causa, em nome da causa da democracia, em nome da causa da liberdade, em nome da causa da justiça. E eu recebo essa homenagem em nome de todos aqueles que trabalharam por isso como servidores públicos da Lava Jato, e recebo essa homenagem em nome de todos aqueles cidadãos que trabalham e se esforçam para construir um país melhor, um país mais justo, mais livre e mais democrático. Em nome de todos aqueles que acumulam frustrações, mas que apesar das suas frustrações não desistem, perseveram e seguem em frente trabalhando, como tantos de vocês que estão aqui hoje. E eu tendo a ficar mais emocionado ainda quando eu vejo o vice-prefeito indo ao microfone, Ricardo Gomes, alguém que eu tive o privilégio de conhecer, de conversar e de admirar pelo trabalho que tem feito em prol dessa cidade. E mais emocionado ainda porque eu vi a esposa dele dizer que, quando ele fez um famoso discurso recente que viralizou por todo o país, ela assistiu emocionada, em lágrimas, e eu disse para ela: olha, eu também ficaria extremamente emocionado, com muito medo de você ser preso, medo de perder o pai de família e o marido. Eu queria cumprimentar todos os presentes, cumprimentar o deputado estadual, Felipe Camusato, uma honra estar aqui com você hoje, cumprimentar Marcel Van Hatten, em nome do seu representante Dirceu Quadros. Gostaria de cumprimentar os vereadores aqui presentes, Alexandre Bobadra, Mari Pimentel, Tiago Albrecht, Moisés Barbosa, comandante Nádia, cumprimentar os amigos Tiago Vieira, Jean Regina, uma honra tremenda estar aqui com vocês e defender a liberdade religiosa nesse país com vocês. Cumprimentar aqui Samuel Tavares, do Conselho Regional de Educação Física, Dirceu Quadros, novamente, Barton Hertz, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Leandro de Bem Cordova, da entidade educadária João Batista, Gelson Guarda, secretário adjunto de Segurança, e de cumprimentar o senhor reitor da PUC de Rio Grande do Sul, Sulimar Amaro. Eu gostaria hoje de contar basicamente 3 histórias brevemente para vocês. Eu tinha algo em mente para falar para vocês hoje, mas eu descartei completamente quando eu estava entrando no avião para vir para Porto Alegre hoje pela manhã. Logo antes de dar um passo para entrar naquele túnel que nos conduz ao aeroporto, uma pessoa me parou e disse para mim: Deltan, vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo, depois de tudo que aconteceu? E eu entrei no avião com aquilo na minha cabeça e passei a imaginar uma história, a primeira história que eu gostaria de contar para vocês. Essa é uma história fictícia, essa primeira história. Eu sentei na poltrona do avião e eu comecei a imaginar uma situação em que eu estava lá em 2018, com a Lava Jato em pleno vapor, muita gente presa, dezenas, centenas de pessoas haviam sido presas pela Lava Jato, bilhões envolvidos para os cofres públicos. E eu imaginei um dia em que nós estávamos fazendo uma nova cerimônia, anunciando um grande acordo da Lava Jato, em que centenas de milhões de reais estavam sendo restituídos, que haviam sido indevidamente roubados à sociedade. E naquele momento, eu tive uma grande amnésia, um grande esquecimento, não daquele esquecimento daquelas pessoas que esquecem dos amigos que roubaram, que não lembram e que dizem: é do meu amigo, é da minha esposa, não é meu. Mas eu tive ali um esquecimento genuíno, uma amnésia, e eu acordei depois de 5 anos em 2023. E eu acordei em 2023, eu olhei para a pessoa do meu lado e eu disse: o que aconteceu? Essa pessoa me explicou: nós estamos em 2023. E aí eu perguntei para ela: olha, como que foi esse tempo? O Brasil não é mais governado por corruptos hoje? Quem é o presidente? Quem são os políticos de renome?
Aqueles antigos da velha política que praticaram corrupção seguem presos? E essa pessoa olhou para mim e disse: olha, o Lula foi solto. Por quê? Ele foi inocentado, veio com uma nova prova, demonstrando a inocência dele? Não, ele foi solto por suspeição e competência. Mas então o Congresso está diferente? O Congresso melhorou? A política do Congresso Nacional é diferente? Ele olhou para mim e disse: o presidente da Câmara dos Deputados é Arthur Lira. Mas o que aconteceu com as acusações contra ele da Lava Jato? O ministro Gilmar Mendes decretou sigilo e suspendeu tudo, trancou tudo. Mas existem outras investigações contra eles. Todas foram sendo barradas gradativamente e arquivadas. Mas então outros grandes políticos condenados por corrupção, pessoas contra quem pesam graves evidências e seguem presos? Não seguem presos. As condenações passo a passo vêm sendo anuladas e derrubadas. Mas se essas pessoas conseguiram ter as suas condenações anuladas, então pelo menos o sistema mudou. Nós estamos com um sistema anticorrupção melhor, mais firme, para evitar o desvio de dinheiro público, para conseguir recuperar o dinheiro para a sociedade? Não. A competência para processar a corrupção mudou, da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Hoje nós sabemos que nunca mais haverá grandes casos de corrupção e que as pessoas não serão punidas. Regras foram mudadas para evitar colaborações premiadas. A lei de improbidade administrativa, que tinha muito por melhorar, ela foi contudo esvaziada, foi completamente derrubada, destruída. Isso fez com que pessoas como Aécio Neves, Beto Richa, pessoas acusadas ou mesmo condenadas por corrupção estivessem livres, leves e soltas, e até Sérgio Cabral está solto, mesmo condenado a centenas de anos de prisão, enquanto o outro Sérgio está lutando para não ser cassado e é acusado por uma piadinha de festa junina perante o Supremo Tribunal Federal. Esse é o tipo de crime grave que hoje está se perseguindo. E aí eu olhei para a pessoa: mas agora o que eu vou fazer como procurador? E ela olha para mim e diz: não, você não é mais procurador. Como assim não sou mais procurador? Você se tornou deputado. E eu pensando comigo: nossa, a situação deve ter ficado realmente ruim, porque eu nunca quis ser deputado. Eu nunca quis ser político. Eu queria fazer o meu melhor, servir excelência, buscar transformação, e eu acreditava que aquele era o caminho. Então agora eu preciso trabalhar no Congresso Nacional. Não, você não entendeu. Você virou deputado, mas depois eleito, o mais votado no Paraná, você foi cassado. Nesse momento me bateu uma tremenda preocupação. O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Será que depois de tanto combater a corrupção, eu vinha cair, cometer o mesmo erro das pessoas que eu acusei? Será que eu fui cassado porque eu pratiquei graves atos de corrupção? Será que eu fiz alguma coisa de realmente errado? O que eu fiz? Como eu poderia ter traído aquilo que eu sempre acreditei? E a pessoa olha para mim e diz: não, você foi cassado porque, mesmo sem ter nenhuma investigação criminal contra você, mesmo sem ter nenhum processo administrativo disciplinar contra você, um dia poderia vir a existir. Mas qual é o fato então? Esse fato tem que ser muito grave, porque a lei não prevê a cassação nesse tipo de situação. Ninguém sabe o fato. Ninguém nem mencionou um fato sequer. Enquanto tem gente acusada quanto às provas de corrupção na Presidência da República, no Congresso Nacional, você que a gente nem sabe qual é o fato pelo qual você poderia servir a ser investigado, você foi cassado. Você foi cassado porque hoje a lei importa pouco no Brasil. Como assim a lei importa pouco no Brasil? Hoje em dia, existem presos que ficam meses sem acusação por ordem do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, aquilo que vocês consideravam absurdo, proibido, que nenhuma nação democrática pratica, uma fishing expedition, uma investigação, expedição de pesca, se naturalizou por ordem do Supremo Tribunal Federal. Redes sociais são bloqueadas, mesmo que a Constituição não permita, mesmo que a lei não permita isso, e mesmo que isso configure censura prévia.
Os valores estão completamente invertidos na nossa sociedade. Nossas altas autoridades hoje falam de integridade, mas praticam corrupção. Falam de justiça, mas praticam impunidade. Falam de amor, mas praticam ódio, vingança e perseguição. Falam de direito e falam de Estado de Direito, mas praticam tirania e arbítrio. Erguem a bandeira da democracia, mas a atacam por dentro. Essa primeira história me mostrou duas coisas. Em primeiro lugar, que lá atrás, no curso da Lava Jato, nós não estávamos errados, ou seja, nós estávamos certos em acreditar que a Lava Jato sofreria um tremendo contra-ataque do sistema político, que o sistema reagiria, embora nós não tivéssemos noção da dimensão dessa reação, da gravidade, da proporção que essa reação tomaria. Em segundo lugar, tudo isso mostra que, em última análise, quem manda é o poder, são as instâncias de poder. Quem manda, em última análise, são os políticos, o sistema político. E que é só por meio de vocês, por meio de pessoas da política que buscam integridade, que buscam política pública sob evidência, que buscam efetivamente democracia, que buscam efetivamente justiça. É só assim, pessoas como vocês, vereador Ramiro Rosário, tomando posições de poder, indo ao Congresso Nacional, é só assim que nós vamos ter uma real mudança no nosso país. É por isso que eu vou seguir trabalhando e é para isso que eu conto com vocês. Ou será que, como disse aquele passageiro do avião, vai ficar por isso mesmo? Eu sonho com essa mudança, eu acredito nessa mudança e eu vejo muita gente que acredita. A segunda história que eu gostaria de contar para vocês foi a história da minha saída do Ministério Público Federal. Nós estávamos no final de 2021 e agora é uma história real. E eu tinha visto várias condenações serem anuladas. Eu tinha visto o sistema derrubar os instrumentos de combate à corrupção, lei de improbidade administrativa, delação premiada, prisão em segunda instância. E eu já tinha a percepção de que dentro do Ministério Público eu não conseguiria mais fazer o trabalho que eu vinha fazendo. E eu recebi uma ligação de um senador que me convidou a ir para a política dentro de um projeto de transformação maior, para resgatar o combate à corrupção, para buscar justiça, desenvolvimento, liberdade, democracia no nosso país. E eu passei a refletir junto com a minha esposa. E era uma decisão muito difícil, foi a decisão mais difícil da minha vida, porque sair do Ministério Público significava abandonar um cargo que me trazia segurança, estabilidade financeira, significava abandonar 18 anos de dedicação ao serviço público, uma carreira bem estabelecida, no combate ao crime organizado por meio de uma série de operações, e significava ainda largar a segurança que eu tinha em relação à minha terceira filha, que é autista. Porque se acontecesse qualquer coisa comigo, ela teria o seu futuro garantido se eu permanecesse no Ministério Público. E a história que ganhou a reflexão e a decisão minha e da minha esposa foi uma história contada por Jesus. É a parábola dos talentos. Nessa história que Jesus contou, o Senhor vai viajar e ele deixa talentos, que era a quantidade de um metal, e que você pode interpretar hoje como talentos mesmo, como dons. Deixou esses talentos nas mãos de 3 servos. Nas mãos do primeiro servo 5 talentos, nas mãos do segundo 2 talentos, e nas mãos do terceiro deixou 1 talento. E foi viajar. E voltou um tempo depois e perguntou: o que vocês fizeram com esses talentos que eu lhes deixei? O primeiro e o segundo disseram: olha, o senhor saiu, nós trabalhamos. Como o primeiro disse, com os meus 5 talentos eu gerei mais 5, está aqui de volta. O segundo disse, com os meus 2 talentos eu gerei mais 2, estão aqui de volta. E aquele senhor disse: servos bons e fiéis, foram fiéis sobre o pouco, sejam colocados sobre o muito, venham e partilhem da alegria do seu senhor. Em seguida veio o terceiro servo, aquele que tinha recebido 1 talento, devolveu aquele talento intacto para o senhor e disse: olha, eu sei que o senhor é um senhor severo, que colhe onde não planta, e por isso eu enterrei esse talento e está aqui ele de volta. E aquele senhor disse: servo mau, servo negligente, que seja julgado onde há choro e ranger de dentes. E essa parábola ela traz 2 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação é de que todos nós,
Cada um de nós é responsável pelos talentos que recebeu de Deus, ou se você preferir, da vida. Nós somos responsáveis pelo modo como nós usaremos esses talentos. A segunda mensagem é a mensagem de que nós devemos estar dispostos a tomar decisões e riscos, a dar passos de fé, para fazer o melhor dos talentos que nós recebemos de Deus e da vida. Se nós estamos no serviço público, nós devemos empreender no serviço público. Nós devemos fazer o nosso melhor, trabalhar com excelência, trazer estratégias inovadoras, inovar, mudar, transformar, mobilizar, lutar por transformação como nunca se lutou na história. E essa parábola guiou a minha esposa Fernanda, nesse processo de reflexão, a tomar a decisão de sair do Ministério Público, iniciar uma jornada para fazer uma transformação onde ela pode ser feita, que é onde vocês estão, vereador Ramiro, na política. Nós precisamos de mais vereadores, Ramiro, Rosário, que passam um pacote contra a corrupção no município, que lutam por uma nova política, que buscam eficiência, que economizam no emprego de recursos públicos, que quando eu estava lá na Lava Jato já entrava em contato comigo para perguntar o que eu posso fazer no meu município para evitar a corrupção. Alguém que ao longo dos anos se mostrou comprometido com uma causa, com uma transformação, com a sociedade. E receber essa homenagem das suas mãos hoje torna isso ainda mais irrelevante para mim, para a causa e para as pessoas que têm lutado com esforço, com resiliência, mesmo diante de todas as frustrações que em luta por justiça, contra injustiças arraigadas, enfrentam no nosso país. A terceira história que eu queria contar para vocês foi sobre o dia em que eu tomei posse na Câmara dos Deputados. Depois de muito trabalho por uma eleição, depois de uma candidatura em que muita gente se uniu, apoiou, nós chegamos à posse na Câmara dos Deputados, e aquele momento significava uma vitória não minha, mas uma vitória de uma causa de milhares de brasileiros que ocupavam a cadeira no Congresso Nacional. E era uma vitória de tantas pessoas que se uniram por aquela causa. E eu esperava que aquele dia fosse um dia de alegrias, um dia de comemoração, um dia de felicidade. E assim eu entrei no Congresso Nacional e no plenário da Câmara dos Deputados, e pouco depois de entrar, eu dou de cara com Aécio Neves. E aquilo foi um choque para mim. Em seguida, eu dou de cara com Beto Richa, e Eduardo Cunha estava ainda no plenário da Câmara. Pessoas que eu imaginei no auge da Lava Jato, que jamais voltariam a estar em altas posições e altos cargos da nossa República. Num segundo momento, naquele dia, eu vi a eleição dos presidentes das casas legislativas. Um presidente e presidente da Câmara dos Deputados investigado em uma série de casos criminais, e um senador, Rodrigo Pacheco, que não representava a mudança que eu queria ver no país. Aliás, na Câmara dos Deputados, eu abracei a candidatura do colega aqui do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Ainda que fosse improvável a vitória, o Marcel representava um passo na direção do Brasil que eu sonho, para mim e para os meus filhos. Mas o que eu vi acontecer foi uma eleição de cartas marcadas, representando a velha política dominando o poder do nosso país. E aquilo representou mais um baque, mais uma frustração naquele dia. Por fim, naquele dia, houve uma grande discussão sobre quem seria eleito como um novo membro do Tribunal de Contas do nosso país. E o que eu esperava é que a discussão fosse técnica, quem vai trabalhar melhor como ministro. E nada contra o ministro eleito em particular. Mas o discurso da eleição daquele ministro foi: nós precisamos colocar a política sobre a técnica. Quando tudo que nós esperamos para o Tribunal de Contas é que faça uma fiscalização técnica, do bom emprego das verbas públicas, com transparência, com controle oficial e controle social. E eu saí do plenário da Câmara dos Deputados, um plenário como esse, em Brasília, eu saí com vontade de chorar. Eu só não chorei porque eu não encontrei um lugar confortável para eu chorar. E saindo da Câmara dos Deputados, eu fui até o hotel, onde estava a minha esposa, onde estava a minha mãe. E eu contei, a minha esposa e a minha mãe viram a minha expressão de tristeza, viram o meu estado emocional e perguntaram o que aconteceu, e eu disse para elas o que tinha acontecido ao longo daquele dia. E a minha esposa olhou para mim e disse: meu amor, nunca perca
a capacidade de sentir tristeza e indignação diante dessa realidade que você está vendo. E é isso que eu quero dizer para vocês aqui hoje, que são políticos que me representam, vereador, olha, deu aqui uma profecia, senador, né? Domingos Rosário. Quem sabe, hein? É isso que eu gostaria de dizer para vocês aqui hoje. Nunca percam a capacidade de se indignar com a realidade ao redor. Nunca percam essa capacidade. Em seguida ela olhou para mim e disse: meu amor, você não veio aqui para ser transformado por um sistema. Você veio aqui para transformar o sistema. E é isso que eu queria dizer para você, Ramiro. Você não veio aqui para ser transformado. Você veio aqui para transformar. Siga lutando, não seja moldado pelo sistema. E ela encerrou dizendo para mim: seja a voz da indignação das pessoas no Congresso Nacional. E esse é o pedido que eu quero deixar hoje para você aqui, para vocês aqui, Felipe. É o pedido que eu quero deixar para cada um de vocês. Seja a voz da indignação das pessoas que não concordam com as agressões que acontecem contra a democracia, contra a liberdade e contra a justiça no nosso país. Uma vez me disseram que era impossível punir corruptos da justiça. O que a gente fez foi reunir um monte de gente boa, competente, dedicada, usar boas estratégias e, com o apoio das pessoas e a graça de Deus, colocar corruptos na cadeia em série na primeira vez no Brasil. Agora me dizem que é impossível mudar a política. O que nós precisamos fazer é, mais uma vez, juntar um monte de gente boa, organizar esforços e estratégias e, com o apoio das pessoas e graças de Deus, fazer acontecer. Todos nós vamos ter frustrações ao longo da vida. Todos nós. Mais cedo ou mais tarde, várias delas nós não vamos ter capacidade de impedir que elas venham sobre nós. A diferença vai acontecer entre aquelas pessoas que vão ficar rancorosas, amarguradas diante das frustrações, o que acontece nas suas vidas, e aquelas pessoas que vão usar aquelas frustrações para fazer mais, para fazer melhor e para fazer diferente. Vale a pena lutar por essas causas, lutar pela democracia, pela liberdade e pela justiça. Vale a pena lutar pelo nosso país, porque lutar pelo nosso país é lutar pelos nossos filhos, é lutar pelas pessoas que nós mais amamos na face da terra. Mais uma vez, muito obrigado.